A gente falou logo no início do programa sobre essas diversas frentes de negociação que estão em andamento no nosso país e abertura de negociação com os Estados Unidos. O objetivo é claro e muito direto, fazer com que Donald Trump volte atrás em relação às tarifas de 50% para todos os produtos brasileiros. E aí a gente vê todo mundo se unindo nessa tentativa de negociar. Né? E a gente tem aí um grupo de parlamentares que está indo para os Estados Unidos justamente para tentar, inclusive, fazer essa negociação. A gente tem uma lista de senadores que está indo aos Estados Unidos para fazer essa negociação. E a gente está aqui em contato com o senador, presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Nelsinho Trade, que está nessa lista. Ele está à frente dessas negociações e a gente quer entender como é que vão ser essas frentes de conversa com os Estados Unidos. Olá, senador. Obrigada por estar aqui. Um bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. É um prazer estar falando com todos vocês e quem nos acompanha. Vamos lá, através dessa transmissão. Vamos entender como é que vai convencer Donald Trump a mudar de ideia, a voltar atrás. Bom, primeiro que a gente sabe muito bem o limite que nós temos a atingir e sabemos a nossa prerrogativa. Eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. O que eu vou exercer lá nada mais é do que a minha prerrogativa e a minha legitimidade de se relacionar, de abrir um canal de diálogo, de sentar com a minha contraparte, mostrar que essa situação é ruim para o Brasil e também ruim para os Estados Unidos. E a partir do momento que esfriar essa temperatura e abrir um canal de diálogo, aí sim colocar quem é de direito para poder fazer essa interlocução, que é o executivo do governo brasileiro. Olha, senador, nós temos uma data limite aí que foi imposta pelo governo Trump, né, que é 1º de agosto. Em 1º de agosto, se nada for feito, começa a vigorar esse tarifaço aí de 50%. Né? E os senhores, a missão do Senado está indo a Washington e, salvo engano, os senhores estarão lá conversando com os senadores americanos entre 29 e 31. Portanto, às vésperas do início da implementação desse tarifaço. Não é tardia esta iniciativa? Bem observado, caro Josias. Realmente a gente está com essa linha de pressão em função da data do dia 1º de agosto. Ocorre que, a partir do momento que a gente fez a interlocução com a nossa contraparte americana, nos foi sugerido ir para lá justamente no dia 28, segunda-feira, dia 29 e dia 30. É a última semana que eles estão lá antes do recesso americano. Conforme tem um recesso aqui no Brasil, lá também tem. Eles entram lá no verão. Então, eles sugeriram essa data. Mesmo a gente argumentando da questão da sobretarifa começar a funcionar dia 1º de agosto, mas quem vai nos receber sugeriu essa data e a gente tem que, vamos dizer, dançar conforme a música, não temos outra alternativa. O importante é que foi dado um sinal positivo de que a gente pode ir, estão prontos para poder nos ouvir, nós vamos exercer a diplomacia, vamos fazer a interlocução no âmbito do legislativo, diminuir essa temperatura, que para mim é um grande feito se a gente conseguir isso, e procurar mostrar que o Brasil está feito ao diálogo, está querendo conversar de uma maneira equilibrada, de uma maneira sensata, para a gente poder ou empurrar a data do início dessa situação para frente, ou mesmo estabelecer canais em que a gente possa, de uma forma assim, de negociação em blocos, de determinados que serão sobretaxados. A gente tem algumas situações extremamente graves, sensíveis, principalmente na questão do agro, na questão dos alimentos. Isso, ontem eu conversei com a pessoa que responde pela exportação das frutas do Brasil para lá. 90% da produção de manga vai toda para os Estados Unidos e já teria que chegar lá na primeira semana de agosto,
já está tudo contratado, tudo organizado, embalado de acordo com o que é a regra americana. Isso tudo pode se perder, e alimento, quando se perde, você tem que jogar fora, porque tem prazo de validade, essa coisa toda. Então, são situações de cada setor extremamente graves, que nós vamos procurar ponderar dentro de uma racionalidade, de uma sensatez, porque eu acho que isso que está precisando. Senador, Mariana Sanches aqui do UOL em Washington. Vou estar aqui para te receber na próxima sexta-feira, mas já aproveito para te perguntar o seguinte: o senhor falou aí, mencionou en passant que os seus interlocutores disseram que seria o momento ideal para chegar na sexta-feira. Eu te pergunto, quem são esses interlocutores e que entrada tem esses interlocutores do senhor no Congresso, na Casa Branca, porque aparentemente existe hoje um diagnóstico do Brasil, da diplomacia, de que quem está tomando as decisões finais é a Casa Branca. O senhor tem expectativa de ser recebido na própria Casa Branca, e que expectativa tem o senhor em relação ao seu recado chegar ao presidente aqui dos Estados Unidos, Donald Trump? Não, a nossa expectativa não é atravessar a função nem do Ministério das Relações Exteriores, tampouco do vice-presidente, que foi empoderado para poder resolver isso aí. A nossa expectativa é abrir um canal de diálogo tranquilo, equilibrado, com os parlamentares americanos. Situação essa que nos foi estimulado lá em fevereiro, logo que a gente ganhou para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Eu recebi uma visita do embaixador americano, que hoje é o encarregado de negócios, que está respondendo pelo cargo de embaixador, e ele veio com essa sugestão. Ora, se isso aconteceu lá atrás, com certeza uma pessoa que está no cargo interinamente como ele recebeu esse recado de algum superior dele. E eu digo para você, a relação Brasil-Estados Unidos não pode ficar fria dessa forma. Não pode. Nós estamos ancorados em mais de 200 anos de relação diplomática com os Estados Unidos, em relação de negócios. A gente tem que procurar se reaproximar, readequar toda essa situação. Eu sei que isso é uma medida que já afetou centenas de países com sobretarifa, nós estamos no meio disso. Agora, tem precedentes de que outros países que foram buscar o diálogo e o entendimento conseguiram chegar num bom termo. Se existe esse precedente, por que nós não buscarmos ele? E é isso que essa comissão está procurando fazer. Eu me reservo no direito de procurar te responder essa questão de quem são os parlamentares no momento mais oportuno, que isso está sendo construído dentro de uma sensibilidade, no sentido de fazer com que a gente possa virar essa página. O que está em jogo nessa situação, além de toda essa pimenta política que está envolvendo isso aí, são os empregos no Brasil. São setores que estão estagnados com essa perspectiva. Aqui no meu estado, para você ter uma ideia, 5 plantas frigoríficas pararam de abater carne e embalar para os Estados Unidos. E já estão começando a falar em férias coletivas, em procurar reduzir empregos. E isso vai dar um impacto realmente muito grave aqui para nós. Além disso, nós temos aqui as 3 maiores empresas de celulose do mundo estão se instalando em Mato Grosso do Sul. Uma já está instalada em cidades do interior. 2 já estão organizando frentes de trabalho para poder fazer as suas indústrias no meu estado. Isso vai ser atingido assim de forma forte. Senador, desculpe lhe interromper, mas apenas para complementar, o senhor mencionou aí o encarregado de negócios, o Gabriel Escobar, né, que teria lhe sugerido uma visita nesses moldes em fevereiro. Por que o senhor esperou, então, até julho, até esse momento para vir? Por que não se viabilizou essa visita antes? E a segunda pergunta é, o senador Steve Daines esteve no Brasil nesse mesmo período, por volta de fevereiro. O senhor o encontrou? Ele queria informações sobre o Brasil também. Olha, eu quero aqui fazer uma meia-culpa dessa situação toda.
digo a você que, volta e meia, eu me cobro dessa situação. As coisas foram indo e acabou que isso não andou para frente. Eu demandei alguns colaboradores para montar esse grupo, demandei o vice-presidente Alckmin contando exatamente essa história. Isso não foi feito. Aí veio a sobretarifa de 50%. Primeiro lugar que eu voltei para falar, Embaixada dos Estados Unidos. Falei, olha, e agora? Ainda cabe aquela sugestão? Resposta de lá para cá. Nunca será tão oportuna essa ida de vocês lá. Então, cabe sim. Eu acho que vocês devem ir. É o que nós estamos fazendo. Nossa parte nós vamos fazer. Se está muito perto da data limite, como está, a gente reconhece, mas nós não vamos deixar de plantar ali uma semente de diálogo, de entendimento, até porque em outras ocasiões parlamentares americanos já vieram atrás de mim quando eu estava na primeira gestão como presidente das Relações Exteriores. Eu estou demandando esses parlamentares, ou seja, isso é normal entre a gente. Quando existe algum conflito envolvendo os países da gente, a gente procurar a nossa contraparte. Vocês lembram quando vieram aqui para poder instalar aquela base de foguete em Alcântara, no Maranhão? Veio um parlamentar de lá para cá para falar com a gente. E a gente recebeu com toda a diplomacia parlamentar, e é isso que eu vou buscar lá. O meu país está precisando que estanque essa situação e que a gente possa, plantando essa semente de diálogo e de equilíbrio, abrir um horizonte para a gente tentar buscar uma solução. Senador, o senhor é do Mato Grosso do Sul, um estado onde a agropecuária é muito pujante, e nesse setor é forte o apoio ao Bolsonaro. Estão incluídos nessa sua comitiva que vai a Washington a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o senador Marcos Pontes. Parece haver, da parte dos senhores, o interesse de mostrar que, olha, nós não estamos contemporizando com a missão que se autoatribuiu o Eduardo Bolsonaro em Washington. Como o senhor vê esta articulação que Eduardo Bolsonaro faz em Washington? Como interpreta, como recebe, o que acha de um parlamentar, um deputado federal, estar agora em Washington como que conspirando contra o interesse econômico do Brasil? Veja bem, essas pessoas que foram escolhidas para fazer parte dessa missão, cada uma tem um motivo de ser. Eu vou aqui puxar para passar para vocês. Tereza Cristina, como você falou, ela já foi 2 vezes com missões semelhantes para os Estados Unidos. Ela sabe a porta que tem que bater, a porta que não precisa entrar. A astronauta Marcos Pontes, ele tem uma contraparte de Senado americana, que também é um astronauta que conversa com ele frequentemente. Se dispôs a poder fazer essa interlocução. O Fernando Farias, que é o suplente do Renan Filho, que está lá no cargo de senador, é uma pessoa que o comércio que ele tem lá em Alagoas vai ser afetado frontalmente com essa questão, o setor sucro-alcooleiro. Nós temos aqui o Jacques Wagner, que é líder do PT, uma pessoa equilibrada, sensata, não entra em dividida dessa polarização, ele quer realmente o prazo dessa solução. Ou seja, nós estamos procurando levar pessoas para mostrar para eles que a defesa do Brasil, numa situação como essa, tem que estar à frente de qualquer questão. A gente, quando entrou lá no Senado, Josias, a gente fez um juramento para defender o nosso país. Como é que eu não vou fazer isso? Se está passando um tsunami desse na frente da gente e nós vamos fechar o olho sem fazer nada? Não podemos. Se vai dar algum resultado ou não, é um desdobramento do que nós vamos fazer. Agora, que nós vamos lá plantar uma semente de conciliação, de entendimento, de equilíbrio, de sensatez, isso nós vamos fazer. O senhor já sabe qual vai ser o custo dessa viagem, senador? Eduardo Bolsonaro lá?
O que acha da atividade do Ó, Eduardo vieram duas Bolsonaro? perguntas ao mesmo tempo. Vamos uma primeiro pro na lado do de cá, outra pro lado Josias. de lá. Desculpa, vamos primeiro com a do Josias, que é o que ele já estava falando antes, a respeito do Eduardo Bolsonaro. Vai lá. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura da atividade. O senhor está indo lá para fazer, na prática, tentar desfazer o que foi feito a partir de iniciativa do Eduardo Bolsonaro. Eu queria que o senhor me dissesse como interpreta a presença, como o senhor diz, o parlamentar jura defender o seu país, defender a soberania do seu país. Hoje um deputado federal nos Estados Unidos aparentemente fazendo o oposto disso, né? O que acha? Qual é o efeito político disso? O econômico sabemos todos. Olha, esse é um tempero forte a mais que está nesse ingrediente. E a partir do momento que você vai fazer um enfrentamento dessa natureza e cada vez mais entra um fator complicador, a chance dele ter um resultado positivo é cada vez menor. Então, nós estamos procurando separar as coisas. Esse canal de entendimento e de diálogo pode ser um desdobramento importante para outros desdobramentos futuros. Eu não vou entrar nessa dividida numa hora dessa. Nós estamos diante de uma situação que, se perdurar, vai ser muito ruim para a economia brasileira. O desdobramento a médio e longo prazo disso vai gerar desemprego, vai gerar situações realmente muito delicadas para diferentes setores. Eu falei alguns pontos do setor do agro. Senador, eu conversei com representantes da Embraer, senador, dizendo que isso vai ser um impacto muito ruim para o setor da Embraer. A questão da indústria vai ser também muito ruim. Então, vamos procurar tentar simplificar isso. Vamos entrar primeiro na seara econômica, para depois a gente ver essa questão política. Ô, senador, o senhor está sendo cuidadoso nas suas falas. Nós temos que ter uma devolutiva de lá para cá. O senhor está sendo cuidadoso. De realmente o que é que está acontecendo. Porque cada hora vem uma história. É por causa da questão política referente ao Bolsonaro. É por causa da aproximação com o Irã. É por causa da carta do BRICS, por causa da moeda alternativa que vão fazer para enfrentar o dólar. Senador, está muito claro na carta do Donald Trump. Uma situação que você não sabe. Então, nada melhor do que sentar, olhar no olho de quem está lá e falar, vem cá, meu amigo, o que é que está pegando? Fala aí pra gente, porque nós temos que levar para lá para poder sentar e negociar com vocês. O senador, eu acho que é isso. O senador, não está claro na carta de Donald Trump, nessas reações, inclusive, o Donald Trump deixou muito claro, eles querem que justamente o Bolsonaro fique livre do seu julgamento, o que fez, inclusive, com que ex-embaixadores, juristas, o próprio presidente Lula, né, de certa maneira, chamando Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria. Ele é alvo de uma investigação. O senhor considera ele um traidor da pátria? Olha, essa questão que eu digo para você, ela na carta, ela tem um parágrafo em relação a esse ponto, mas lá embaixo também tem outras situações que ele coloca. Agora, gente, convenhamos, 200 anos de relação diplomática. Uma situação como essa, não se pode tentar encaminhar a sua solução através de carta. Pelo amor de Deus, nós estamos há quanto tempo que eu não ouvia essa questão de alguém receber carta de alguém? Eu mesmo, há quanto tempo não recebo carta de nenhum amigo meu? Isso aí é coisa que já se foi em função dessa socialização das redes sociais. Então, eu acho que um mínimo de consideração e respeito o Brasil merecia nessa história. Podia provocar uma reunião bilateral, e aí a meia-culpa é para os dois lados, para a gente poder fazer com que isso possa achar um termo melhor, mais razoável. Da maneira como está, parece que a gente é um país inimigo, e a gente não é um país inimigo dos Estados Unidos. A balança comercial é muito proativa para o lado americano. 3 estados americanos detêm quase 50% das importações brasileiras. E eles já demandaram a gente, os parlamentares de lá, que já foram provocados pela classe empresarial do mercado deles lá, dizendo, isso vai ser muito ruim para os nossos estados. Ou seja, será que vale a pena levar isso a cabo até sei lá onde? Por te interromper,
mas eu queria lhe perguntar o seguinte, porque essa semana, inclusive, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro deve voltar a Washington para fazer novos pedidos de punições ao Brasil. Então, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor conversou com o seu colega de Congresso, Eduardo Bolsonaro, para alinhar algum tipo de estratégia em relação ao que os senhores vão dizer aqui, ou não, essa conversa não existiu? Como é que o senhor vê esse trabalho contínuo dele, que o senhor aparentemente vai chegar aqui para tentar desfazer? Bom, não conversei com o deputado Eduardo Bolsonaro. Digo a você que o intuito dessa missão ela é muito maior do que qualquer desdobramento dessa natureza política que aí está. A gente precisa se ater aos indicadores e aos números, até porque isso, demonstrado de forma clara, como o trabalho que nós estamos levando, mostra que os dois lados perdem muito com toda essa situação. Então, eu prefiro não misturar essas coisas. E até porque eu não tenho da parte americana, e eu vou procurar ter, essa missão vai procurar ter, uma devolutiva exatamente do que está acontecendo para vocês terem feito isso. Eu vou ouvir deles, porque até agora foi uma carta que veio de lá para cá, outra que foi daqui para lá, e fica essa interrogação, cada hora se especula alguma coisa. Então, é melhor a gente cultivar isso que já tem pela frente de concreto, que é uma missão que sai daqui com o intuito, claro, de procurar baixar essa temperatura, estabelecer um canal de diálogo. Agora, se de lá para cá vier que a situação que realmente está sendo sensível e está incomodando os Estados Unidos for essa, aí nós vamos passar para as autoridades competentes daqui o que a gente ouviu lá. É isso. Senador, mas as autoridades competentes já têm dito que o que incomoda é justamente a questão do ex-presidente Bolsonaro, né? Isso já está colocado, está bastante claro, o trabalho da diplomacia tem sido feito nesse sentido e fica colocado, inclusive, porque houve mais de 10 contatos do Brasil para tentar estabelecer uma negociação comercial que até agora não aconteceu, né? Os Estados Unidos não se sentaram à mesa, né? Como é que o senhor vê isso? Então, realmente está faltando alguma ponte mais, vamos dizer, concreta, estruturante, para poder manter esse canal de diálogo e de negociação. E é isso que, na prerrogativa que me compete, eu sou presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, gente. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa. E eu vou procurar fazer isso, naquilo que o regimento me respalda, naquilo que é obrigação do Senado de fazer, e com a aprovação de todo o colegiado. Todo mundo votou a favor que essa missão exista e que vá lá para poder fazer uma interlocução. O que vai vir de lá para cá, nós temos que esperar quando a gente voltar. Para quem está conosco na TV, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente segue com uma última pergunta ao senador aqui do Josias de Souza, lá no YouTube do UOL. Vai lá, Josias. Senador, entendi a vossa preocupação de privilegiar o entendimento e não a discórdia, né? O senhor deve ter interlocução com o vice Alckmin, também ele está empenhado nessa negociação. Ainda hoje o ministro Haddad dizia que também é interesse dele permanecer na mesa de negociação, então isso está entendido. Agora eu queria aproveitar a sua experiência política, senador, para lhe perguntar qual vai ser, a seu juízo, o reflexo político desta encrenca. Hoje está o presidente Lula beneficiado, porque claramente a intervenção do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos mostrou que ele está lá com uma empreitada que foi vista como uma traição ao país, aos interesses econômicos do país. O presidente Lula se beneficiou com isso. Se houver a sanção, pode ser que lá na frente eventuais efeitos econômicos possam prejudicá-lo. Agora, qual é a leitura política que o senhor faz? Qual será o efeito político dentro do país dessa encrenca que nós estamos enfrentando hoje? Josias, muito oportuna a sua pergunta. Primeiramente que num momento que nós estamos atravessando agora, a reação
realmente demonstra que quem saiu em defesa do Brasil, da nossa soberania, da nossa pátria, acaba tendo o apoio da maioria, e eu digo até esmagadora, da sociedade brasileira, porque é minimamente impossível você imaginar alguém que possa ir num momento como esse contra os interesses do nosso país. Porém, os desdobramentos tardios dessa história, eles serão muito danosos para o Brasil. E aí não há nenhum aumento de popularidade nesse instante que vá perdurar e que vai fazer com que isso possa persistir. Ou seja, no famoso ditado popular, é um momento que a pesquisa mostrou, porém, se tiver repercussões econômicas graves na nossa economia, com geração de desemprego, perda de renda, perda do nosso movimento econômico, isso vai refletir. Agora, Josias, eu queria aqui terminar a minha fala com uma coisa que eu acordo muito cedo. Eu sou médico e tenho esse hábito. E hoje, ao acordar cedo aqui em Mato Grosso do Sul, teve um negócio que me ocorreu na cabeça. Essa polarização, para mim, não está fazendo bem para o Brasil. Isso já está estrangulando o Brasil. Não sei se seria a hora de ter uma alternativa que sai desse contexto de polarização, porque vamos supor que tenha mais 4 anos, seja lá da direita ou da esquerda, e vai continuar esse embate, essa confusão. Eu acho, como diz por aí, né? Eu acho que já deu. Essa polarização precisa acabar. O Brasil precisa encontrar alguém que possa furar essa bolha e fazer esse país ir para frente, crescer, prosperar, porque é isso que todos nós queremos.